Olá, pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Os Camaradas. Eu sou o Hudson e hoje a casa tá cheia. E aí, Léo, como é que você tá? Olá, pessoal. Hoje estamos aqui com uma convidada que eu tenho certeza que vocês vão amar muito. De novo aqui, o estagiário, né? E tava nervosíssimo, tava muito ansioso por esse dia e hoje finalmente chegou o dia de conhecer essa lenda da dublagem. E de quem a gente está falando, Léo? Conta pra gente, nos apresente. A gente está falando de ninguém mais, ninguém menos de Miriam Fischer. Olha só, pessoal, que privilégio. A gente tem um episódio com ela em áudio e hoje a gente vai conversar com ela em vídeo. Oi, gente, tudo bem? É um maior prazer estar aqui ao vivo, né? Ao Dessa vivo e a vez. cores dessa vez. Que maravilha te receber de novo. A gente estava muito Obrigada. ansioso, muito ansioso. Vocês Tá são bom? muito fofos. Ah, obrigado, obrigado. Obrigado. Aí a gente fica até meio sem jeito agora, assim. Ai, Ai, mas Miriam, hoje a gente vai tentar fazer algumas perguntas um pouco mais diferenciadas da outra entrevista, né? Também para variar um pouquinho, não ficar tão repetitivo. Mas assim, está sendo uma honra para a gente te receber novamente aqui na casa. E a casa está de portas abertas. Sempre que quiser vir, casa está aí, portas abertas, tá maravilha. bom? Obrigada mesmo. Para mim também é muito legal estar aqui. Ai, que maravilha. Léo, se quiser fazer as honras para a gente, então. Com certeza. A gente separou umas perguntas para você hoje, Miriam, para a gente conhecer um pouquinho sobre os bastidores da dublagem. E eu tenho uma pergunta aqui interessante. Conta para a gente como era a dinâmica de gravar em bancada com vários colegas ali. Dependendo do timing, vocês dependiam do timing um do outro? Como é que era essa questão? Era muito legal, era completamente diferente, né? Bom, para quem estava começando, era às vezes não na época já mais para cá do vídeo, porque podia aproveitar. Mas, por exemplo, quando eu comecei, era o magnético que rodava e o filme rodava. Por isso que se chama loop, tá? O trechinho de 20 segundos que a gente grava se chama loop no Rio e anel em São Paulo, por causa dessa forma mesmo, que ele ia rodando. Então, tinha um plop que juntava o magnético, que ia ficar com o gravado, e o filme, né? Então, às vezes, o cara mais experiente tinha um texto deste tamanho, e você terminava com bom dia. E aí, o medo de errar, depois que o cara fazia aquele texto desse tamanho, porque se você errasse o seu bom dia, ele tinha que fazer tudo de novo. Ai, Cara, dava um nervoso, né? Assim, quando alguém tinha muito texto e a pessoa ficava assim, né? Mas, enfim, depois veio o vídeo, que já o técnico já aproveitava e tal, mais tranquilo. Mas era muito bom, porque a gente podia mudar o texto na hora, e aí o outro ia e mudava também. Era super criativo, era engraçado. E tinha uma coisa muito boa, porque quem estava começando aprendia com os mais cascudos, entendeu? Aprendia, porque podia observar de perto, podia observar como ele marcava o texto, né? As pausas, os. Eu acho que até hoje eu marco meu texto assim, pelo que eu aprendi naquela época, que eu via os mais velhos, né, marcando e tal, se aqui é uma pausa rápida, se junta uma fala na outra, ou se faz um corte para mostrar que pausou ali e tal. Enfim, você aprendia com os mais velhos, você aprendia com os mais experientes. E hoje em dia, como todo mundo grava sozinho, fica muito mais difícil, sabe? E você não pode ficar no estúdio olhando outras pessoas. Antigamente, por exemplo, eu me lembro que eu dirigia uns 20 anos lá na Cinevídeo. Volta e meia chegava alguém, posso assistir? Aí eu, claro, fica aí, não sei o que. Aí de vez em quando eu chamava a pessoa quando dava uma brecha para fazer um teste, né? Quando a pessoa já se sentia preparada e tal. Então as pessoas assistiam muito. Hoje em dia, com essa coisa de confidencialidade, não pode mais assistir. Então, eu acho que isso, né, de não poder assistir, e essa coisa de todo mundo junto,
prejudicou um pouco o aprendizado. Meio que faz falta, né? Praticamente, né? Então. E tinha um limite máximo de pessoas que ficavam juntos ali na hora de dublar? Não tinha limite, dependia do corte da cena, né? Por exemplo, às vezes o vozerio tinha que ser feito junto com a cena. Então, eram os principais perto do microfone e mais atrás a gente, por exemplo, fazendo vozerio, ou com a cara virada para lá, para não atrapalhar tanto o pessoal que era, né, eu me lembro de gente fazendo interfone, essas coisas, alto-falante, na lata, uma latinha assim. Que legal. Atenção, todos os carros. O vozerio é gravado isoladamente hoje em dia? Sim, mas já há muito tempo que mas era gravado todo mundo junto, do vozerio, separado da cena, mas todo mundo quer fazer vozerio. Hoje em dia tem até alguns lugares que estão voltando com isso, de gravar todo mundo junto, que é muito melhor. Mas hoje em dia a prática você faz vozerio sozinho. É uma visão de um amador, lógico, falando, mas que consome muito filmes assim. Eu acho que o vozerio com todo mundo junto é mais natural, né? Porque você está conversando com a pessoa no estúdio, tá um respondendo o outro, né? Então era muito divertido, gente. Para o diretor era terrível, porque Sim, a gente imagina. Sim. Bagunça. Dependendo de quem você juntava, você, ai meu Deus, para que eu fui juntar justamente essas pessoas? E era uma zona, Eu entendeu? imagino. Se desse uma crise de riso ali em alguém. Uma loucura. Né? Às vezes eu até dava uma bronca antecipada. Tipo, olha só, gente, é o seguinte, você quer, porque eu vi assim, meu Deus, eu chamei as pessoas mais bagunceiras. E falando nesse ponto de expressar a voz ali, né? Focando agora em sentimento, expressar os sentimentos através da voz. Você acha que o digital hoje, ele também dificultou um pouco isso? Ou ele melhorou nesse ponto? O que você acha? Eu não sei te dizer. Eu sei te dizer que fazer a cena junto é mais legal, tá? Mas eu acho que ele facilitou um pouco, porque às vezes junto não tinha onde pegar, um falava em cima do outro, não tinha pausa. Então, você separado, você tem as pausas legais. E assim, com o tempo, você vai dominando a técnica, né? Você nem pensa mais na técnica, então você só pensa em sentir, né? Já é automático a coisa de encaixar, de sincronizar, e aí você fica com tempo para você realmente sentir, né? Eu acho que quem sente, quem fazia sentindo e continua fazendo. Quem não sente, vai só na forma, era assim e continua. Ah, entendi. Entendi. Uhum. E Miriam, assim, para você, uma pergunta mais técnica. Qual que foi o divisor de águas técnico da sua carreira? Digamos assim, aquele momento em que você percebeu que a forma de entregar o texto ela precisava mudar para acompanhar as atualizações do cinema atual. Eu acho que mais ou menos assim, de chutar de 5 em 5 anos as coisas mudam, digamos assim. Eu acho que se você olhar lá para trás, você vai ver uma diferença enorme, mas pertinho também vai mudando, sabe? Eu acho que toda hora é hora de você se atualizar, né? Não dá para pensar que você sabe tudo e aprendeu tudo, porque a interpretação dos atores vai mudando devagarinho, né? Devagarzinho, vai. Quando você olha, mudou, né? Tinha uma época que era muito intenso, que as palavras eram ditas de uma forma, depois amenizou, até chegar uma hora que a pessoa nem mexe a boca para falar, e assim, falar para dentro. Então, isso você tem que acompanhar, você precisa acompanhar, porque, imagina, a atriz fala assim, e você fala assim,
não vai encaixar nunca, né? Não. Então, assim, eu falo que quando as pessoas perguntam, quais são os requisitos básicos para dublar? Aí eu falo, tá, além de ter registro de ator e parará, tem uma coisa chamada humildade. Sem a humildade, você acha que você é o máximo, que você está no topo do pedestal, mas você está no topo do teu pedestal. Só que outros vão crescer. Então, se você não tiver humildade, você não vai mudar, porque o perfeito, para que mudar o perfeito? Entendeu? Então, assim, eu sempre falo que o requisito básico é você não se achar perfeito, é você não se achar nada, tá? É você estar aberto às mudanças. Caramba, Legal. minha pergunta girou até uma lição de vida aí que eu vou levar. Ah, que bom. E, Porque e isso vale para qualquer profissão, para qualquer situação. Ninguém sabe tudo, o mundo gira e a gente tem que ir se adaptando mesmo, Tem que se né? atualizar junto com o mundo. Se atualizar. Muito bom. Miriam, você citou aí a questão de interpretação, né? Você interpreta com a sua voz várias atrizes diferentes, com métodos Uhum, diferentes de atuar e de falar. Por exemplo, para Nicole Kidman existe ali uma contenção meio precisa, já para Helena Bonham Carter o som parece que vem do caos, principalmente com a Lestrange, né? Como é que aham. você transita entre elas? Se ocorre, digamos, uma gravação no mesmo dia para duas atrizes diferentes, assim? Elas são diferentes até de um trabalho para outro, tá? Então, por exemplo, a Nicole, ela é diferente de um trabalho para outro. Então, eu tento captar o que ela está mandando, né? O que ela está me enviando, né? O que ela está fazendo. Eu tento captar e ir na dela. Ela que vai mandar em mim. Por exemplo, tem uma atriz que eu dublo, que é a Rebecca Ferguson, que fez Missão Impossível. Ela é uma camaleoa. Em cada filme ela tá diferente. Às vezes eu vou dublar, ué, é a Rebeca, porque às vezes eu não reconheço de cara. Ela é maravilhosa e ela muda Maravilhosa. assim, Uhum. e ela muda, ela é uma camaleoa. As pessoas nem conhecem muito ela, porque ela fica tão diferente de um filme para outro. Então, assim, o que eu tenho que fazer é, é, é captar o que elas estão fazendo lá e repetir, entendeu? Então, a Nicole também fez trabalhos completamente diferentes um do outro. Sim. A Bonham Carter também, né? É, ela também. Mas Mas a, assim, eu dublei mais ela eu dublei na Fábrica de Chocolate, incrível, a Fantástica Fábrica de Chocolate, e dublei no Harry Potter, mas eu não tenho dublado muito ela. se eu não me engano, em The Crow você não dublou ela, né? Não, não. E nem assim, em vários filmes Vários eu não outros. tenho dublado. Mas até teve um filme que eu dublei a Cate Blanchett, ela também estava. Aí, tá dublagem duas, né? E, enfim, mas tem que ver o que ela tá exigindo ali. Aham. Mas tem, tipo, assim, vou dizer, algum tique, alguma mania, assim, ou até um jeito que a atriz faz ali, que você já tá tão habituado, né, com essa atriz, que você tá dublando, que você já saca o que que ela vai fazer antes dela abrir a boca, tipo isso, já tem? A Jodie Foster, por exemplo, que assim, nossa, eu adoro ela, é uma das minhas atrizes preferidas. Eu amo o trabalho dela. E assim, quero respeitar muito, tentar fazer o melhor possível para ela, né? Para todas, mas assim, a Jodie Foster é campeã. E ela tinha uma coisa que de vez em quando ela fazia, que era uma coisa como se tivesse Baixinho. presa, como se a Aham, voz parece que... é uma coisa emocionada, né? Então, teve um filme dela que naquela época os recursos eram diferentes, né? E aí o técnico falou: tem que falar mais alto. Eu falei assim: eu não posso falar mais alto. Ela faz assim: eu não posso falar mais alto. E naquela época se falava mais alto, porque eram as condições técnicas que a gente tinha. Aí eu falei: tá bom.
eu subi na bancada, assim, né? Fui lá para o microfone, cheguei perto, falei, se eu falar aqui, tudo bem? Aí o técnico, aqui dá. E eu fiquei falando aqui no microfone e olhando o texto, aqui assim, diante. Foi uma loucura, um texto desse tamanho enorme. E aí rolou, o técnico deixou. E nela também um outro momento de um outro filme que era muito necessário, assim, porque ela estava estrangulada emocionalmente. E aí eu também cheguei perto do microfone. Acho que foi, na verdade, foi esse o primeiro. Aí eu cheguei bem pertinho do microfone para poder honrar a cena que ela estava fazendo, né? Assim, fora essas situações, tipo, o personagem, geralmente, o personagem, ele escolhe o tom que você deve dar a ele, ou tem personagens em que você mesmo escolhe o tom que vai dar pra ela? Eu tento seguir, né? Como dizia Angela Bonatti, é fazer uma tatuagem, né? Eu tento seguir. Mas às vezes, principalmente desenho animado, a gente sempre sai um pouco, né? Sempre tem alguma coisa nossa ali também. E quando você dubla algo como a gente já citou, como a Bellatrix Lestrange, que eu acho que é a imitação que sempre as pessoas pedem para você fazer, eu acho. Sim, sim. Quando você dubla algo como ela ali, como que você faz para não deixar o que ela faz cair no caricato, algo sem ficar algo caricato? Eu tenho que seguir ela, né? Se ela vai para o caricato, eu vou junto. Se ela não vai, eu tento não ir, né? Ela vai me guiar. Sempre a tela vai me guiar, sabe? Uhum. Eu não decido nada. Quem decide é a pessoa que estudou durante meses aquele papel, né? O meu contato é muito, digamos, rápido, né? Muito superficial. Eu tenho que ir fundo no que elas prepararam. Não quer dizer que eu não vá sentir, que eu não vá viver, que eu não vá. Vou, né? Que eu vou me emocionar, que eu vou. Mas eu tenho que confiar que elas estão fazendo o que é certo. Claro Você que tem nem que dar sempre. de si ainda. De dar de si e ainda manter o trabalho original. Exatamente. É claro que às vezes você tem mais dificuldade, às vezes é o ritmo. Teu ritmo não combina com o daquela atriz, você não consegue pegar aquele ritmo, sabe? Muitas vezes acontece. Mas ouvir a sua voz falando que matou Sirius Black foi irritante pra gente, tá? Fala a verdade. Ai, dá vontade de matar ela naquela cena. Ô, Miriam, você estava envolvida no último, acho que foi o último grande fenômeno mais recente, né, que foi o Stranger Things. Sim. Como é que foi fazer parte dessa jornada toda, hein? Muito legal, né? É uma pena que a gente grava separado, né? Porque ia ser mó barato fazer junto com aquela criançada toda animadíssima, né? Todo mundo animado demais. Eles amam, né, fazer Amo. e Aham. dublar. E foi muito legal. Primeiro que assim, eu adoro a Wynonna. Foi muito legal ver essa volta dela, né? Essa Uhum. volta por cima Verdade. dela, né? Então, foi, foi, foi uma coisa que teve mais sabor ainda, né? Mais sabor ainda, porque era ela voltando. Eu já tinha feito algum filme dela antes, que eu não me lembro qual foi, já fiquei super feliz. E, e ela é maravilhosa, né? Então, Ela é. Uhum. E a É, personagem dela também maravilhosa. E, poxa, 10 anos ali se acompanhando o crescimento daquela turma, né? muito Foi legal. tão legal, E foi tão Miriam, legal. foi incrível, tipo assim, que você trabalhou a voz dela. É o que você tá comentando antes de, tipo, acompanhar o trabalho original da atriz. E parece que a personagem da Joyce, ela segurou aquela raiva da situação que estava acontecendo até o final, até o último episódio. E quando eu escutei a tua voz falando, você se meteu com a família errada, foi incrível. Foi incrível, foi uma Que sensação fofo. muito diferente, assim, que parece que era você mesmo ali. Stranger Things, assim, a gente, há 10 anos atrás, quando anunciou essa série,
eu lembro de ver a Wynonna no elenco, né? Eu falei, será que vai ser a mesma voz? Porque eu não consigo enxergar a Wynonna sem sua voz aqui no Brasil. Obrigada. Assim como alguns, por exemplo, o Adam Sandler, eu não consigo ver ele sem a voz, eu acho que é do Alexandre Moreno. Alexandre Moreno. Eu não consigo. E a Wynonna, eu fiquei na ansiedade. Será que vai ser a Miriam, cara? Será? Porque eu vi a trailer só legendado, né? Aí, quando eu vi sua voz, falei, não acredito. A Wynonna voltou e com a voz original. Então, assim, a gente acompanhar toda essa série que, particularmente, eu achei incrível, né? Uma série nostálgica, bem legal de assistir. Muito e ver legal. a personagem da Wynonna com a sua interpretação foi, para nós, um privilégio. Tá? Obrigada, Foi. gente. Obrigada. É o melhor feedback do mundo. Agora, falando de desenhos animados, a gente sabe Sim. que a vaca e o frango é um ícone, né? Com Sim. certeza. Como é que é sair de um drama e entrar numa cabine para dublar a vaca? Com aquele humor, aquela loucura. Hoje eu estava vendo um vídeo antigo da Herbert Richards, um vídeo de umas meia hora, acho que é uma reportagem do Fantástico. E tem uma cena que você está dublando a vaca, até ela... Sim. Na verdade, é um compilado, são vários, Isso. porque eu estava na Cinevídeo gravando isso. E aí tem Isso. matéria da Herbert, É isso mesmo. foi um compilado de várias matérias. Eu vi outro dia também. Até o Ronald Abreu que mandou para mim. É aquela coisa, né, que eu sempre falei assim, que é engraçado. A gente, por exemplo, na Herbert, no início tinham 4 estúdios, um em frente ao outro. Depois tinha mais, acho que tinha uns 8 no final, né, da trajetória. E aí a gente saía de um e entrava em outro. Então você saía de um drama, entrava numa comédia, aí ia fazer um desenho, depois ia fazer uma novela mexicana. Então, assim, é isso, né? De repente, você saía de um estúdio, entrava em outro e ok, né? A vaca foi muito especial. E eu me lembro que eu raramente fico rouca, com problema de garganta, raramente. Mas naquela semana que precisava ser feito, eu estava muito rouca. E aí eles seguraram, né? Adiaram, aí teve uma hora que não deu mais para adiar e eu fui fazer. Um pouco rouca ainda, mas deu para fazer já, para pegar, porque ela é muito aguda, né? Então, mas deu para fazer. Assistindo o vídeo. Você está se referindo a esse vídeo? Você estava rouca ali? Eu acho que não, acho que Não, é nesse outra não. ocasião. É Né? outra ocasião. Lá a gente dá para ver o esforço que é. E eu fico sempre imaginando, cara, como é que vocês conseguem se esforçar tanto assim com a garganta e não sair no final do dia sem voz nenhuma? Teve até um filme uma vez que eu tava rouca mesmo, assim, e eu fui fazer um filme e eram várias horas, muitas horas, porque eu ia fazer o filme inteiro naquele dia. E, para minha sorte, a personagem ficou ótima com aquela voz mais rouca, sabe? Que bom. E tipo assim, Que bom. até eu acho que chegaram a comentar assim, nossa, você fez uma voz diferente, né? Aham. Tá bom. Eu tava rouca. Você deve ter passado um trabalhinho também, talvez, naquele último filme da Justiça Artificial da Rebeca, né? Que ela fala muito. Tipo assim, eu sei que ela fazia uma inteligência artificial, então era um pouco mais linear, mas ela fala muito, né? Ela falava muito. Era linear, porém muito texto. Né? E rápido, né? E rápido, sim. Miriam, Trabalho excelente, aliás, tá? Desculpa, João. Obrigada. Não, para elogiar sempre tem espaço. É verdade. Miriam, existe algum papel. É que a gente já está super acostumado com a sua voz, mas existe algum papel lá do B, assim, que ninguém imagina que seja você, mas que foi um dos seus maiores desafios de dicção ou interpretação? Ai, caramba. Essa pergunta foi boa, hein? Foi Rapaz. boa. Vou anotar, hein? Vou anotar, porque eu acho que talvez eu não tenha capacidade de responder agora, mas vou anotar. Claro. Não sei. Não estou me lembrando agora, não. É porque o dia a dia da gente é tão corrido, sabe? Que por exemplo, graças a Deus, meu marido adora série, adora.
Então, às vezes eu vejo assim, eu pego carona, ele está assistindo, aí eu, me conta aí. Aí ele conta mais ou menos até onde ele assistiu, e aí eu sigo com ele, vendo um pouquinho, entendeu? E aí eu vou vendo, assim, a prestação, né, um pouquinho de cada coisa, e às vezes ele, olha a sua voz e tal, aí eu assisto um pouquinho, que ele é meu fã, gente. Que legal, certo. isso é muito bom. Claro. Que bonitinho. Só aproveitando esse gancho da pergunta do João, uma pergunta que eu sempre quis fazer para um dublador. Hum. Vocês, no momento de descanso, meu alarme, tá vendo? Meu alarme tocou. Vocês, no momento de descanso, assim, no lazer, vocês vão lá e colocam um filme para assistir, um filme dublado. Uhum. Como é que é desligar a cabeça do trabalho e não ficar vendo assim, olha, poxa, essa dublagem podia ter sido feita diferente. Como é que é isso? No início era agoniante, e lá no início também nem tinha como botar em legenda, né, nada disso, era o que a Globo passava, o que a Bandeirantes passava, o que, né, depois o SBT e tal, era só TV aberta. Então, e aí eu ficava assim, ai meu Deus, eu conheço essa voz, eu conheço, quem é? Ai não sei o quê. E aí era agoniante, e também eu ficava lá prestando atenção. Hoje em dia, eu não presto muita atenção assim. Por exemplo, se a dublagem tá ruim, eu ponho para legenda, porque eu não vou passar vergonha alheia, tá? Eu fico muito nervosa com um trabalho ruim, e temos trabalhos excelentes, maravilhosos, que eu aplaudo. Eu falo, nossa, que maravilha! E tem uns trabalhos tão ruins, mas tão ruins, que eu prefiro ver legendado, para Eu realmente, eu fico imagino. com vergonha. E chateada, né? Porque é a nossa profissão, poxa. Eu acho que ninguém gosta de ver uma pessoa uma pessoa não, uma obra em si, né, ruim, né? Porque, em geral, não é uma pessoa, em geral é né, um conjunto ruim. E aí não dá. Aí eu prefiro mudar de canal, ou O ponho legendado. legendado mesmo. Mas, assim, adoro quando tá bem dublado, né? Porque, nossa, tenho o maior orgulho dos meus amigos. Isso é muito legal. Mas falando de coisa ruim, a gente vai para um assunto um pouquinho delicado aqui, que é a era que a gente está vivendo da inteligência artificial, da IA, né? A gente já meio que sabe o que você pensa sobre isso, né? Porque a gente te Uhum. acompanha, enfim. Mas o que que você acha, assim, a gente queria ouvir de você. Como é que você enxerga essa ferramenta hoje, até no ramo, né? Por exemplo, todo início a coisa vem para o bem, né? Por exemplo, o avião veio para transportar as pessoas, né? Para levar coisas, né? Para até irrigar a terra, fazer isso, fazer aquilo. Depois ele se transformou, numa arma poderosa, né, para jogar bomba, para fazer, então assim, tudo que vem, a gente tem que ter um olhar, assim, cuidadoso, né. Eu não sei, eu acho que hoje em dia o mundo está tão, envolvido com está tão ganancioso, é a palavra, né, eu acho. O mundo está tão ganancioso que não precisa esperar muito tempo para isso converter numa coisa ruim, né, para se converter numa coisa ruim. Porque, assim, às vezes eu fico pensando, né: "Pô, será que eles vão usar a minha voz para treinar uma IA que vai tirar o meu emprego?", né. Isso é muito louco de pensar, né, porque aí você dá o seu melhor e fica na pior, né. Exatamente, Então, exatamente. assim, mas eu acho que, em princípio, não, ainda não está suficiente para substituir a gente. Eu acho que ainda não está com essa bola toda, mas não significa que daqui a 5 ou 10 anos não esteja bem, né. Só que eu fico pensando assim, por exemplo, os fãs que adoram, que seguem a gente, que gostam, que vão em evento ouvir a gente falar, será que eles vão seguir uma IA? Não. Cadê a magia disso tudo,
sabe? Eu acho que a arte. E outra coisa, como. Aí vou lá para a pergunta do João, do divisor de águas. O que que vai ser o divisor de águas de uma IA? Se ela é alimentada, ela vai ser alimentada e tchau. Não vai ter ninguém evoluindo ali, entende? Não vai ter Uhum. ninguém acompanhando a evolução do ator para. Não, ela vai ter lá, nos 10 anos atrás. 2026, eu alimentei a IA. 2036, ela continua com o mesmo alimento. Ela não é capaz de evoluir. Então, você acaba deixando a arte estagnada. E a arte não é para estagnar. Então, eu acho que a arte não tem a ver com IA, Pensamos da mesma forma. Parabéns. Uhum. Mesma forma. entendeu? Até resumir um pouco da pergunta que eu ia fazer, né? A campanha Dublagem Viva, que ganhou muita força, né? De um tempo para cá. E para você, embora você já respondeu em partes, mas para você o que está em jogo é apenas o emprego, mas o patrimônio ou o patrimônio artístico em si. Acho que as duas coisas. Eu acho que a longo prazo, né, vendo no coletivo, eu acho que é a parte artística em si, né? E falando como consumidor, foi muito desagradável ver uma obra, se eu não me engano, foi lançada uma obra inteira dublada por IA, é Foi. extremamente desagradável. Desagradável. Aham. Não deu nem para assistir nem a 2 Não, minutos dessa porcaria. Desculpa, eu vou falar assim, porque É, misericórdia. o YouTube está com umas transcrições de áudio por IA. Se você coloca, é algo pavoroso. Então, assim, é morto, é algo morto, entendeu? nunca vai ter vida. Pelo mais bem treinada que a IA seja, ela nunca vai transmitir a vida que um dublador transmite. Nunca. E tem umas coisas, né? Por exemplo, principalmente em locução, eu adoro narrar, fazer uma narração. Aí você frisa uma palavra aqui, outra ali, e se você frisasse ao contrário, seria diferente. Então, são coisas muito escolhas pessoais, né? E Sim. pessoais, de pessoa, não é de máquina. Exatamente. Exato. Exatamente. Por isso que até estão de parabéns aqui também. Que nem eu já mostrei a canequinha no início da gravação, né? Mas, ó, nossas vozes aqui, que é um projeto belíssimo e Obrigada. valoriza demais, né? Valoriza demais os nossos queridos artistas aí. O Nossas Vozes surgiu por causa de um colega nosso que estava muito doente e a gente sempre ajudava, né? Comprava os suprimentos que ele precisava e tal. E aí começou a surgir a ideia, né? O Homero, um amigo meu, Homero Menezes, me ajudou, fez a plataforma. Então a gente, porque muita gente pede áudio para gente. Me manda um áudio, adoro Ah, a sua voz e tal. Aí, meu, coisa acabou a bateria, vou tirar. E aí ele fez essa plataforma. Então a pessoa querendo um áudio vai lá, escolhe o dublador disponível, faz o pedido e a gente manda para ele um áudio que é para uso exclusivo dele, não pode postar, não pode, não, é para o que ele quer. Ele quer o aniversário da mãe, aí ele manda para a mãe. É um presente, gente, super criativo. Imagina, eu sou fã do Chico Buarque. Imagina o Chico Buarque mandando uma mensagem no meu aniversário, eu piro. é Né? verdade. Então, assim, no caso, são os personagens ou somos nós falando, Hudson, parabéns, tudo de bom, que o seu dia seja maravilhoso, tal. Quem foi o João Lucas e o Leonardo que pediram para eu mandar essa mensagem para você e tal. Enfim, as pessoas amam, né, quando recebem esses presentes. E aí a gente vai juntando esse dinheiro e quando algum dublador precisa, a gente ajuda. Então, a gente já ajudou consulta médica, exame, cirurgia, várias coisas. Quando o valor é muito alto, a gente faz lives para tentar arrecadar. Uhum. Sim. Ó, Perfeito. e, gente, os produtos são maravilhosos, tá? Essa xícara aqui, ó, é tão linda. A gente já tem ela o quê no cenário, Léo? Há uns 2 anos, Há né? uns 2 anos, Um quase ano, isso. por aí, um ano e pouco. E
não dá coragem de usar, é tão bonita que é. Então a gente sempre deixa ela aqui no cenário para fazer parte Legal. do pod, né? Muito obrigada. E o link do Nossas Vozes vai estar na descrição desse vídeo, pessoal. Isso Dá uma mesmo, moral é. lá. Que Dá uma legal. moral, segue no Instagram, tá bom? Gente, é um Aproveita, presente pessoal. criativo e super barato. Chega Sim, muito barato, pode ser personalizado também. Você pede para dizer o que você quer. Já fiz até, gente, pedido de namoro. meu Deus. Ô, louco! A Olha pessoa só. pediu, aí eu, ai, fulano, olha, Beltrano, adora você, quer muito namorar, não sei que tal, não sei o que. Que legal. Muito legal. Que Que legal. legal. Vamos agora para um bate-bola, um jogo rápido, né? Ui, que Eu medo. vou iniciar, eu vou iniciar com uma pergunta, então. Um filme que você gostaria de ter dublado, mas não teve a chance. Ai, talvez, eu fiz só o trailer, eu não dublei Malévola. Ah, Verdade. Eu fiz só o verdade. trailer. Mas foi bem dublado. Foi. A Leonora Prado foi ótima, Foi, sim. maravilhosa. E muita gente que tinha visto o trailer aí não se tocou que eu não fiz, aí falava assim, parabéns. Aí um dia eu fui dublar com ela lá em São Paulo, inclusive fazendo uma Angelina Jolie, ela dirigindo. Aí eu falei, olha, estou aqui com 2 bolsas cheias de parabéns para você. E as pessoas, às vezes me dão um parabéns achando que fui eu, mas tá aqui para você, ó, cheião. Ó, agora, a Hum. frase de um personagem que as pessoas mais pedem na rua. Ei, Sirius Black! Eu sabia que era. A gente já suspeitava que E era tem essa. também. Você quer que eu faça a sua pressão subir ou sumir? Da área do LOL. Ah, do sim. LOL, é verdade. Sim, do LOL, verdade. Eu Caramba, imagino que verdade. o fandom do LOL deve pedir bastante, né? Bastante. É. O Nicole Kidman ou Drew Barrymore? As duas. As duas? Tá, vou aceitar, as duas. Obrigada. Faz sentido. Elas merecem. Faz sentido. O som mais difícil de reproduzir com a sua voz. Gente, olha só. Rir não é fácil, mas a gente aprende. Chorar para mim é fácil. Muito manteiga derretida. Gritar é difícil, né? Mas talvez um som mais grave para mim seja mais difícil. Rugido. Tá, ó, e para terminar, então, Ah, defina em uma palavra: dublagem é arte. perfeito. 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 Por que acontece isso do trailer ser dublado por um dublador e o filme por outro? Porque, às vezes, por exemplo, ainda vai ter testes depois, mas o trailer é para agora. Aí eles chamam alguém que já, né, que provavelmente pode ter a chance de fazer, ou que vai fazer o teste. No caso da Malévola, foi assim: eu fiz o trailer, depois eu fiz o teste, e a Eleonora que ganhou o teste. Então, eu não fiz. Muitas vezes acontece isso. Ou, por exemplo, também já aconteceu comigo, eu fiz um filme e outra pessoa fez o trailer, porque eu estava viajando na época, não podia fazer, entendeu? Ah, entendi. E às vezes, por exemplo, às vezes até dá para fazer, porque hoje em dia eu levo meu microfone. Qualquer emergência, eu estou com meu microfone na viagem. E eu até, com essa coisa de home studio, eu já dublei. Eu viajei, montei um home e dublei lá, entendeu? Porque eu ia ficar um Caramba. mês e eu tinha uns compromissos e podia, porque nem todo cliente permite que você, né, duble remoto, mas assim, o que eu tinha de compromisso eu podia dublar remoto, então eu fui tranquila. E fui para Portugal e lá as janelas são de vidro duplo para o frio também, então não passa som, né? Aí é só você montar a acústica e fica perfeito. Eu também tinha um plano B, que se não desse certo, eu tinha um estúdio lá de um amigo meu, que eu poderia alugar para dublar. Então, bem tranquilo, sabe? Foi bem tranquilo dublar de lá.
Mas e sempre, já há anos que eu levo o microfone para retake, né? Tipo assim, o filme está preso por uma fala que deu algum problema, ou o cliente mudou o texto, ou falei o texto errado, ou a dicção, enfim, tem que refazer por algum motivo, ou deu problema técnico, tem que refazer aquela fala por algum motivo. Aí, aí eu tenho um microfone que dá para gravar debaixo do edredom, né, no hotel, dentro do armário, mas é tranquilo, porque uma frase só não tem problema. Depois a empresa dá o seu jeito, né? Trata aquele som e fica tudo bem. Não pode um filme inteiro nessas condições, né? Uma pergunta assim, como alguém grande fã de dublagem, acho que tá meio tarde pra começar, né? Tipo, já larguei esse sonho já, mas tipo, o que que você diria pra alguém que quer começar hoje na dublagem? Eu vou dizer para o João Lucas que não tem idade, tá? Não tem. Até porque você é bem novinho, né? Mas Ele é o nosso estagiário aí, tá fazendo. super novo. Mas, assim, é aquilo que eu sempre falo. Bom, você precisa ser ator, tá? Precisa fazer um curso, precisa ter registro de ator. Beleza. Aí, hoje em dia, como não dá para assistir, acompanhar, ir lá no estúdio, ver como é, você faz um curso de dublagem, né? E depois tenta, aí que eu acho que é a batalha mais difícil, né? Tenta um teste, tenta o teu professor vai dizer para um, para outro, né? Você vai tentando e vai. Agora, o que eu sempre falo para as pessoas é o seguinte: se você tem uma profissão em andamento, uma faculdade que você já está cursando, é um pé no sonho e um pé na terra, sabe? Hoje em dia é isso. Você não voa totalmente para o seu sonho, não. Voa, mas deixa um pezinho ali, constrói sua vida paralela e vai tentando. E vai tentando, porque se no final das contas você conseguir um pouquinho ou menos do que você imaginava, você tem o seu sustento, você tem suas coisas, você tem uma outra vida, né? E você vai tentando. Então, eu acho que sonhar é preciso, batalhar é preciso, se jogar é preciso, mas também é preciso viver com o pé no chão. Então, eu acho que ou você começa pequeno, criança, ou você vai paralelo, sabe? Um pé no sonho, um pé na terra, um pé no sonho, um pé na terra. E vamos lá, né? A hora que der para tirar da terra, você pode falar: ah, mas eu fiz psicologia. Mas eu não terminei. Mas eu já trabalhava, e trabalhava muito. Eu não estava conseguindo Uhum. dedicar à psicologia o que ela merecia, o tempo que ela merecia, entendeu? Então eu parei No seu caso, era arriscado abandonar sua profissão para para seguir começar carreira de outra. psicólogo. Exatamente. Aí eu continuei com a que eu tinha, né? E aí eu falo assim, não me arrependo, mas às vezes já me arrependi, várias vezes. Já me arrependi várias vezes de não ter terminado a faculdade, mas tudo bem. Fases, né? Às vezes bate algum arrependimento na gente mesmo, normal. É isso aí. Mas tá Ah, aí hoje demonstrando seu belíssimo trabalho pra Ah, gente. E eu, valeu. e eu espero que você fique com a gente por muitos anos ainda, hein? Não se Também. Amém, aposente, amém, amém. É. igual a por Selma favor. Lopes, hein? Oh, amém. Minha mãe tem a idade da Selma. Minha mãe e Pois a é. Selma, ó. Mas, gente, tudo que é bom dura pouco e nosso papo Oh, por hoje já acabou, infelizmente. Miriam, a gente queria agradecer bastante sua paciência, sua humildade. Você é um amor imagina. de pessoa, tá? Vocês são maravilhosos. Ah, obrigado. Que é isso, Obrigado, a gente viu? fica todo derretido quando você fala desse jeito. Mas para a gente é um privilégio conversar com você sobre dublagem, sobre arte. E eu espero que a gente possa ter novos papos aí pela frente. Amém, amém. Foi um prazer te Teremos. conhecer, Emília. Foi um prazer Oh, te conhecer. querido. Ó, É, pode sonhar, tá? Você é muito novo. Sonhe Pode mesmo, viu? deixar. Vou sonhar. isso mesmo. E ó, pessoal, não esquece de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e também conheça o projeto das Nossas Vozes, que a gente vai deixar o link tudo anexado aqui, tá E bom? segue a Miriam no Instagram.
Isso. Segue a Miriam no Fischer. Instagram, isso. Miriam Segue, com M de segue. mamãe, F-I-C-H-R, não tem S. Não tem essa. Não tem Às essa. vezes até eu escrevo errado o seu nome. É porque é muita demanda, né? M de mamãe no final e Fischer sem S. Fique sem S. Ficha sem S. Muito obrigado, tá, Miriam? E, Gente, brigadão. pessoal, até a próxima, tá? Por hoje é só, pessoal. Por hoje é só.